Olha só, Paulo Nunes, o Vasco, o dinizismo reagiu, hein? Reagiu. 5-1 no Internacional, cara. Eram 5 derrotas seguidas. Um Vasco em crise. Chega disso aí. Foi um gol para cada derrota. O Vasco atropelou o Internacional. Com menos de 2 minutos, já estava 1-0. Andrés Gomes. O Ryan ampliou nesse chute de fora da área. No último lance do primeiro tempo, o Ricardo Matias diminuiu para o Inter. Aí a chuva virou protagonista. Adiou o reinício do jogo. 1h30 de paralisação. Depois da atuação do time do Rodo, o jogo voltou e o Vasco passou o rodo também. O Ryan fez o segundo dele. O Cauã Barros aproveitou o próprio rebote e fez o quarto. E o Nuno Moreira, com uma baita ajuda do Rocher, fechou a goleada. Fim da sequência de derrotas em grande estilo, 5-1. Vitória Vascão para os vascaínos, tá? Em São Januário, Vasco e Inter. Esse jogo durou quase 3h30 por causa da interrupção no intervalo. O Vasco saiu vencendo por 2-1 no primeiro tempo. Mas aí, placar 5-1, logo de cara, já foi marcando com o Gomes, né? Andrés Gomes. Logo de cara, o Vasco fazia 1-0 e na sequência, o Ryan faria o segundo. O Vasco, que vinha de 5 derrotas seguidas, marca 5 gols contra o Internacional, seu Elton. E fazendo um jogo bem de imposição, né? É claro que de um outro lado tem um Internacional mentalmente muito frágil e um Vasco que vinha de uma sequência de resultados ruins, acaba sendo, de fato, um jogo para colocar de novo tranquilidade, né, no São Januário, que não foi só uma chuva de gols, né? Foi literal, que fez com que o jogo ficasse paralisado no intervalo, Edu, por alguns minutos até voltar para o segundo tempo. A reação do Internacional esboçou uma reação com o Ricardo Matias. Você vê que já chovia, no intervalo choveu muito. O campo demorou para ter condições de jogo mais uma vez. E aí a gente vê os gols, mais uma vez o Ryan aparecendo. Depois o Cauã Barros vai fazer o quarto. Olha a defesa do Internacional. E o Nuno Moreira vai fechar o placar 5-1 para o Vasco. Respira feliz o torcedor do Vasco. Chega aquele número, feliz ano novo, 45 pontos. Dá uma tranquilidade gigante para disputar da Copa do Brasil, né? Que é o mais importante nessa reta final. Já o Inter é ultrapassado pelo Santos com a combinação de resultados. Tá muito próximo da zona de rebaixamento, hein? Vamos dar uma olhada nos números antes e depois do dilúvio. O Vasco, no primeiro tempo, teve 6 finalizações, 3 no alvo, enquanto o Inter também teve 6, só que 2 no alvo. Grande chance de empate 1-1. O Inter até teve mais ações na área rival, 2-1 no placar. Já no segundo tempo, a vantagem do Vasco seguiu com 10 finalizações contra 8. Grandes chances 4-2. Ações na área rival 13 contra 8. 3 gols marcados no segundo tempo. E aí a gente está vendo o Ryan, mais uma vez, o destaque do Vasco para a alegria e alívio do Fernando Diniz, que teve até um semblante mais leve depois desses 5 gols marcados contra o Inter. A gente lembrava 5 derrotas, 1 gol para cada derrota. O que acontece com esse Vasco que é ciclotímico? Nossa, palavra bonita. O Silvio Lancelotti adorava essa palavra. Nossa. O saudoso Silvio Lancelotti. Parabéns, queria ter um filho assim. O Ryan jogando como referência tem sido diferente, né? Quando o Diniz colocou ele de novo para a ponta e o Verratti como a referência, o time do Vasco perdeu o poder de fogo. E a gente está vendo aí, né? Oi, boa noite. Musiquinha. Pois é. O Ryan contra o Internacional só não foi melhor em dribles completados, porque ele estava jogando por dentro, né? Ele estava jogando como ponta. O Andrés Gomes de um lado, né? O Nuno Moreira do outro. E em finalizações, porque foi um time que também arriscou muito de longe quando o campo estava um pouco mais pesado. Mas fez 2 gols, foi o primeiro em finalizações do alvo, ou seja, foi o mais eficiente do ataque, em chances criadas, porque é o cara que
construía mais por dentro e em duelos aéreos. Essa questão é bem interessante porque a gente fala que o centroavante, né, principalmente o Verratti, aquele cara para prender o zagueiro, para subir, dar uma casquinha, e o ponta é o cara do drible, é o cara da movimentação. E olha só como ele foi o primeiro em duelos aéreos, defensivos inclusive, né, ajudando na defesa. Então acaba sendo o melhor jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, é porque tem muita gente também concorrendo ali na frente, mas é um dos melhores jogadores da posição do ataque no Campeonato Brasileiro, porque a influência dele no jogo transforma o Vasco e, de novo, né, com muita personalidade, ele conseguiu ser decisivo no jogo contra o Internacional. O Diniz pediu tanto ele na Seleção Brasileira, disse que ele deveria ser convocado, depois disso caiu de rendimento como todo o time, mas agora nesse jogo contra o Internacional mostrou de novo, né, que é um cara fundamental para o Vasco se manter pelo menos distante da zona de rebaixamento e até sonhar, por que não, né? Mas esses G8 aí aparece e o Vasco belisca na reta final. Eu falei, a classificação vai ser culposa, sem a intenção de desclassificar. Qualquer um dos times ali do G8, todo mundo que oscilou demais. O Vasco é impressionante, né? Como tem boas fases, más fases. Boas fases, más fases. A gente vai ver a tabela de classificação. Se o Vitória ganhar do Mirassol neste sábado, ele deixa a zona do rebaixamento, a gente vai ver já já. Bom, Flamengo 75, virtual campeão, tem 6 pontos em disputa e 5 de vantagem sobre o Palmeiras. Cruzeiro 68 pontos, é o terceiro. Mirassol 63, Fluminense 58, Botafogo também 58, Bahia 57. No momento, G7 é o que leva para a Libertadores, mas podemos ter o G8. E aí, a briga por essa 8ª posição tá muito boa, porque tem muita gente com chance, né? Lembrando que o G7 já tá fechado, né? G7 fechado, decidido, E aí, a briga é entre São Paulo 48, o Grêmio 46, o Vasco entra nessa briga com essa vitória, pega o elevador, vai para a 10ª colocação e pode sim chegar à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Assim como o Corinthians, como o Atlético Mineiro, o Bragantino, todos com 45 pontos também. Mas repare que Corinthians e Galo ainda tem um jogo a mais para fazer, né? Tá na rodada 35, então tem 36, 37, 38. Tem 9 pontos em disputa esses times. Então o Corinthians, o Galo e o Bragantino podem chegar ali na pontuação do São Paulo. O Ceará tem 42 pontos, o Santos 41, o Inter 41. E o que eu dizia, o Vitória também com 35 jogos, joga neste sábado contra o Mirassol, no Barradão, 4 da tarde. Se vencer, passa Santos e Inter. E joga o Colorado. Colorado pode entrar na zona do rebaixamento neste sábado. Fortaleza 37 e temos o Juventude rebaixado com 34 pontos. Veio a confirmação hoje, depois do empate contra o Bahia. O Sport já tinha caído com os 17 pontos. 5-1 para o Vasco. Já vamos para melhores momentos? Vamos então na tela para o Rafa Oliveira e para a Nadine Bastos e para todo o Brasil aqui no Amazon Prime. Bom, o jogo começa com 1-0, né? O Alan Patrick falou sobre a estratégia que vai embora logo de cara, né? Evidente. A infelicidade do Brian Aguirre, que é desarmado no campo de defesa, e mérito do Andrés Gomes, que fez um bom jogo. Mas é muito isso, assim, a diferença de rotação. Cada time numa marcha diferente. No primeiro tempo, o Vasco explorou muito bem esses lançamentos para a direita. O segundo gol nasce assim. O Paulo Henrique recebendo o lançamento, o Ryan finalizando. Para mim, o Rocher não foi bem, era uma bola defensável, embora não fosse fácil, né? Aí o Inter equilibra a reta final do primeiro tempo, chega ao gol achando num cruzamento um gol que o colocava de novo, nessa altura já o princípio do dilúvio, né? Sim. E era um gol que colocava o Inter de novo na parada. E existia essa expectativa, será que vai voltar embalado? Só que o jogo ficou 1h30 parado, né? Então, esfriou qualquer que fosse o ânimo ou embalo de um tempo para o outro, e quando volta de novo, volta com o Vasco se adaptando muito melhor às condições, explorando bem esses lançamentos, né? De novo o Andrés Gomes recebendo, não só o Andrés Gomes, mas o Ryan, os dois funcionaram muito bem na segunda etapa, recebendo esse tipo de lançamento, aí já uma bobeira de bola parada, que o Barros sobe sozinho e acaba aproveitando o próprio rebote, né? Mas um segundo tempo todo do Vasco, uma goleada construída naturalmente. Essa goleada poderia ter sido construída no primeiro tempo, na primeira meia hora, e acabou sendo construída no segundo tempo, um resultado terrível para o Inter, até do ponto de vista de saldo. O Rocher teve infelicidade nesse gol aí também. Em São Januário, como disse a Gabriele Guimarães, o Santos foi favorecido pela vitória do Vasco da Gama. Não sei se eu posso falar apenas vitória. O Vasco da Gama amassou o Internacional. Foi 5-1.
E o Inter está muito perto da zona de rebaixamento, dependendo do que acontecer na rodada, dependendo da vitória, conquistar uma vitória, conquistar os 3 pontos no seu próximo jogo. E o Thiago Carvalho acompanhou essa vitória do Vasco da Gama, que não vencia 5 jogos. A tensão já estava subindo ali em São Januário. E aqui no nosso telão é sua vez, Thiago Carvalho, pode chegar. Olá pessoal, uma noite de muitos acontecimentos aqui em São Januário, goleada do Vasco para cima do Internacional, 5-1 e um jogo movimentado. Bom, Cruz Maltino entrou em campo precisando pontuar depois de uma sequência de 5 derrotas consecutivas. O Vasco buscava pontuação para não ter mais riscos de rebaixamento. E os jogadores parecem ter entendido o recado do torcedor, que lotou São Januário. Logo no início da partida, Andrés Gomes roubou a bola e abriu o placar para o Vasco. 1-0. Antes mesmo dos 10 minutos, Ryan ampliou com um chute da entrada da área. 2-0 para o Vasco. A partir dali, um temporal começou a cair em São Januário. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Ricardo Matias descontou para o Internacional. No intervalo, a partida ficou paralisada por mais de 1 hora. Depois, a arbitragem resolveu retomar o jogo. E a partir daí, o Vasco continuou dominando as ações dentro de campo. Logo no início do segundo tempo, Ryan ampliou para 3-1. Depois, Cauã Barros fez o 4º gol do Vasco. E Nuno Moreira fechou a goleada em São Januário. 5-1 para o Vasco da Gama. Com o resultado, o Vasco chega a 45 pontos e não corre mais risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Ramon Dias, que já foi treinador do Vasco e foi muito hostilizado aqui em São Januário nesta sexta-feira, o Inter ainda corre risco de rebaixamento com apenas 41 pontos somados e com a zona de baixo da tabela ainda conturbada. Tá aí, muito obrigado ao nosso repórter Thiago Carvalho. Grande vitória do Vasco da Gama. Deixa o Internacional numa situação extremamente delicada. Se é Vasco, tá na colina.